A chuva caía impiedosa sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando a cidade numa sinfonia de gotas que ecoavam como um aviso do destino. João, um pai solteiro de 40 anos, apertava o casaco contra o peito enquanto corria para casa, o coração pesado pela notícia que acabara de receber: o emprego na fábrica de cerâmica fora cortado, e as contas acumulavam-se como nuvens de tempestade. Mas naquela noite, ao abrir a porta do pequeno apartamento no Bairro Alto, deparou-se com o anúncio que colocara online, um quarto para alugar, e uma mensagem de um estudante tranquilo chamado Miguel, que chegaria no dia seguinte, prometendo ser o salvador inesperado daquela crise. João acordou cedo, o aroma de café fresco misturando-se ao cheiro de pão quente da padaria vizinha. Seu filho, Tomás, de 8 anos, ainda dormia no quarto ao lado, sonhando inocentemente com aventuras que o pai mal conseguia proporcionar. Com mãos trêmulas, arrumou o quarto vago, um espaço modesto com uma cama velha e uma janela que dava para os telhados vermelhos da cidade. Quando a campainha tocou, João abriu a porta para um jovem de olhos profundos e castanhos, cabelos escuros levemente ondulados, carregando apenas uma mochila e uma mala pequena. Olá, sou Miguel. Obrigado por me aceitar tão rápido, disse ele com uma voz suave, quase tímida, que contrastava com a postura ereta e confiante. Os primeiros dias foram de uma calmaria surpreendente. Miguel era o inquilino perfeito, silencioso, educado, passava horas estudando arquitetura na universidade, voltando sempre com um sorriso discreto e uma oferta de ajuda nas tarefas domésticas. João, que trabalhava agora como entregador freelance, sentia uma gratidão crescente por aquela presença que aliviava a solidão que o consumia desde a morte da esposa, 5 anos antes. Ela fora o amor da sua vida, ou assim pensara, até que memórias antigas de atrasos reprimidas começassem a assombrá-lo nas noites insones. Tomás, por sua vez, adorava Miguel. O jovem contava histórias de edifícios antigos de Lisboa, desenhando esboços que fascinavam a criança. Mas sob aquela tranquilidade, algo fervilhava. João notava os olhares fugidios de Miguel quando conversavam à mesa, o modo como ele desviava os olhos ao mencionar a família distante no Porto. Meus pais são complicados, dissera Miguel uma vez, com um suspiro que carregava o peso de segredos não ditos. João, que lutava contra seus próprios demónios, a atração por homens que sempre escondera por medo do julgamento da sociedade conservadora portuguesa, sentia uma conexão inexplicável. Uma noite, após Tomás adormecer, eles compartilharam um vinho tinto barato no terraço, as luzes da cidade piscando como estrelas caídas. A vida é cheia de máscaras, não é? Murmurou João, e Miguel assentiu, seus dedos roçando acidentalmente os dele, enviando um arrepio que nenhum dos dois ousou nomear. À medida que as semanas passavam, a rotina se entrelaçava com momentos de intimidade sutil. Miguel ajudava Tomás com os deveres de casa, ensinando-o a desenhar pontes imaginárias sobre o Tejo, enquanto João observava, o coração apertado por uma emoção que ia além da amizade. Ele se via questionando tudo: seria possível amar novamente, e de uma forma que a sociedade ainda via como tabu? Miguel, por outro lado, lutava internamente. Vindo de uma família bilionária do Império Têxtil no Norte, ele escolhera viver anonimamente para escapar das expectativas sufocantes, incluindo o casamento arranjado que os pais planejavam, ignorando sua orientação sexual. Alugar aquele quarto era sua rebelião silenciosa, mas encontrar João e Tomás complicava tudo. Um dia, uma carta chegou para Miguel, selada com o brasão da família. Ele a escondeu rapidamente, mas João viu o tremor em suas mãos. Está tudo bem? Perguntou, e Miguel forçou um sorriso. Só negócios familiares. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Miguel releu as palavras cruéis: volte para casa ou perca tudo. Seu estilo de vida não cabe no nosso legado. Lágrimas escorreram, e ele pensou em João, no calor daquela casa simples que se tornara seu refúgio. Do outro lado da parede, João ouvia o choro abafado, o peito doente por um homem que mal conhecia, mas que já ocupava seus pensamentos. A tensão crescia como uma maré alta. Tomás, perceptível além da idade, perguntou a João: pai, o Miguel é como um tio para mim. João riu, mas internamente debatia-se. Ele próprio enfrentara preconceitos no trabalho, ouvindo piadas homofóbicas que o faziam calar. E agora, com Miguel, sentia o despertar de sentimentos que poderiam destruir a frágil estabilidade de sua vida. Miguel, sentindo a atração mútua, hesitava: revelar sua identidade poderia afastá-lo para sempre, ou pior, expor João a um mundo de luxo e escrutínio que ele não merecia. Numa tarde chuvosa,
eles saíram para um passeio no Chiado, Tomás correndo à frente. Miguel comprou um gelado para a criança, e João agradeceu com um toque no ombro que durou um segundo a mais. Você trouxe luz para nossa casa, disse João, e Miguel corou, o coração acelerado. Mas ao voltar, uma surpresa aguardava, um carro luxuoso estacionado na rua estreita, e um homem de terno saindo dele, o advogado da família de Miguel, vindo para resgatar o herdeiro. João franziu a testa, confuso, enquanto Miguel empalidecia. O que está acontecendo? Perguntou, e o jovem sussurrou, meu segredo. Está prestes a ser revelado. O advogado, um homem de meia-idade chamado Rui, olhou para Miguel com uma mistura de impaciência e desprezo mal disfarçado. Seu pai exige sua presença imediata no Porto. Isso de viver como um estudante comum acabou. João, parado na porta, sentiu o mundo girar. Herdeiro. Do quê? Miguel virou-se para ele, os olhos cheios de arrependimento. João, eu não queria que soubesse assim. Minha família é dona do Grupo Teixeira, o Império Têxtil. Sou bilionário por herança, mas escolhi fugir disso tudo. Tomás, confuso, agarrou a perna do pai. Miguel vai embora. A pergunta inocente cortou o ar como uma lâmina. Rui bufou. Senhor, isso não é da sua conta. Miguel, vamos. Mas o jovem plantou os pés no chão. Não vou. Diga ao meu pai que estou bem aqui. O advogado saiu resmungando promessas de consequências, deixando um silêncio pesado. João puxou Miguel para dentro, fechando a porta. Explique-se. Por que esconder isso? Miguel sentou-se, as mãos tremendo. Meus pais são conservadores extremos. Descobriram que sou gay há anos e tentaram curar-me com terapias absurdas. Fugir para Lisboa era a minha chance de ser eu mesmo, sem o peso do dinheiro ou das expectativas. João ouviu, o coração dividido entre choque e empatia. Ele próprio crescera numa família católica rígida no Alentejo, onde qualquer desvio da norma era pecado. Após a morte da esposa, Ana, em um acidente de carro, ele se dedicara a Tomás, enterrando desejos que agora ressurgiam com força. E eu? Por que ficar na minha casa humilde? Miguel olhou nos olhos dele, porque aqui me sinto vivo. Você e Tomás são reais. Não como o mundo falso dos ricos. Naquela noite, eles conversaram até o amanhecer, compartilhando histórias de perdas e medos. João admitiu, pela primeira vez, sua atração por homens no passado, reprimida pelo medo de perder a custódia do filho ou enfrentar o preconceito no bairro. A revelação trouxe uma proximidade perigosa. Dias depois, Miguel convidou João para um jantar simples no apartamento, cozinhando bacalhau à brás com mãos hábeis. Tomás adormeceu cedo, e os dois ficaram sozinhos, o ar carregado de tensão. João, eu sinto algo por você, confessou Miguel, a voz baixa. João congelou, o pulso acelerado. Eu também, mas... E Tomás? E a sociedade? Miguel tocou sua mão. Podemos enfrentar juntos. Foi um momento de vulnerabilidade crua, mas João recuou, assombrado por memórias de amigos rejeitados pela família por serem gays. Enquanto isso, no Porto, os pais de Miguel tramavam. O pai, um magnata implacável chamado António, contratou investigadores para vigiar o filho. Descobriram sobre João e Tomás, e o escândalo potencial enfureceu meu herdeiro vivendo com um viúvo pobre. E pior, com insinuações de... Isso. A mãe, Maria, chorava, presa entre o amor pelo filho e as crenças tradicionais. Temos que trazê-lo de volta, antes que destrua nosso nome. Eles enviaram uma oferta, dinheiro para João, em troca de expulsar Miguel. A carta chegou anonimamente, com um cheque substancial. João a leu, tentado pela quantia que resolveria suas dívidas. Mas ao ver Miguel brincando com Tomás no Parque da Estrela, rasgou o papel, não vou vendê-lo, murmurou para si mesmo. Confrontou Miguel, sua família está interferindo. Miguel empalideceu. Eles sempre controlam tudo. A discussão azedou, com João acusando de trazer problemas para sua vida simples. Eu era feliz antes de você. Miguel rebateu, feliz. Ou apenas sobrevivendo. Palavras duras ecoaram, e Miguel saiu batendo a porta,
perambulando pelas ruas de Alfama, o fado triste das casas de música refletindo sua dor. João, arrependido, procurou horas depois, encontrando-o sentado num banco à beira do Tejo. Desculpe. Med me faz idiota. Miguel sorriu fracamente. Eu entendo. Mas precisamos ser fortes. Eles voltaram de mãos dadas, escondidas nas sombras, mas o gesto crescia. Vizinhos começaram a fofocar. Aquele estudante parece muito próximo do viúvo. Um amigo de João, o conservador Manuel, alertou: cuidado, homem. Isso pode custar sua reputação. A pressão externa intensificava o drama interno. Miguel recebeu uma ligação do pai: volta ou perca a herança. Ele hesitou, pensando em João. Não vou abandoná-lo. Antônio rugiu: então sofra as consequências. Pouco depois, João perdeu entregas no trabalho, clientes cancelando, influenciados por boatos espalhados pela família Teixeira. Eles estão nos atacando, disse João, furioso. Miguel chorou: é minha culpa. Mas em meio à crise, o laço se fortalecia, com conversas profundas sobre identidade e aceitação. Numa noite de lua cheia, eles sentaram no mirador da Senhora do Monte, a cidade aos pés. Quero lutar por nós, disse João. Miguel beijou sua bochecha, um gesto sutil, mas um fotógrafo escondido capturou o momento, contratado pela família. No dia seguinte, a foto vazou para tabloides, rotulando-os como escândalo gay no bairro Alto. O mundo de João desabou, chamadas anônimas, olhares hostis, Tomás voltando da escola chorando por bullying. O escândalo explodiu como uma bomba nas redes sociais portuguesas. Herdeiro bilionário em romance proibido com pai solteiro pobre, gritavam as manchetes dos jornais sensacionalistas. João acordou com o telefone tocando incessantemente, repórteres do lado de fora do apartamento, vizinhos cochichando nos corredores. Tomás, confuso, perguntou: pai, por que as pessoas estão bravas com o Miguel? João abraçou, lutando contra as lágrimas. Algumas pessoas não entendem o amor, filho. Miguel, ao seu lado, sentia o peso da culpa: eu trouxe isso para vocês. Devia ter ficado longe. A família de Miguel agia rápido. Antônio, furioso, deserdou o filho publicamente, declarando em entrevista: não toleramos desvios em nossa linhagem. Maria, dividida, ligou secretamente para Miguel: volte, meu filho. Podemos consertar isso. Mas Miguel recusou: mãe, eu amo ele. Isso não é algo para consertar. Do outro lado, João enfrentava o preconceito no trabalho. O chefe, influenciado pelos boatos, demitiu: não quero controvérsias aqui. Amigos viraram as costas. Manuel, outrora próximo, disse: pense no seu filho, João. Isso é contra a natureza. A dor era palpável. Num café escondido no Príncipe Real, bairro conhecido pela comunidade LGBT, eles se encontraram para planejar. Precisamos nos unir, disse Miguel, os olhos vermelhos de noites sem dormir. João assentiu, mas internamente debatia-se: valia arriscar tudo por um amor nascente. Tomás, sentindo a tensão, desenhou um quadro de família com os três, derretendo o coração de João. Ele nos aceita, murmurou. Mas o mundo exterior não. Uma manifestação conservadora surgiu online, pedindo que protegessem as crianças de relacionamentos como o deles. Miguel, determinado, usou contatos antigos para contra-atacar. Ligou para uma prima progressista, Sofia, que trabalhava em direitos humanos em Bruxelas. Ajude-nos, prima. Estamos sendo perseguidos. Sofia prometeu: vou expor a hipocrisia da família. Enquanto isso, João procurou apoio na Associação ILGA Portugal, onde ouviu histórias semelhantes de discriminação. Você não está sozinho, disse uma ativista. Aquela rede de solidariedade trouxe esperança, mas o conflito escalava. Uma reviravolta veio quando Tomás adoeceu com febre alta. No Hospital Santa Maria, João e Miguel velaram por ele, mãos entrelaçadas. Um médico, reconhecendo-os das notícias, murmurou: coragem, rapazes. Tomás acordou fraco, sussurrando: quero Miguel como meu outro pai. As palavras tocaram fundo, solidificando o laço. Mas ao saírem, repórteres os cercaram, gritando perguntas invasivas. Miguel explodiu: deixem-nos em paz.
Amor não é crime. António, vendo a repercussão negativa, tentou um golpe final, ofereceu custódia de Tomás a parentes distantes de João, alegando ambiente instável. João recebeu a notificação judicial, o coração em pânico. Eles não podem tirar meu filho. Miguel jurou, lutaremos na corte. Eles contrataram um advogado LGBT-friendly, preparando-se para a batalha. Noites de ansiedade seguiam, com discussões acaloradas. E se perdermos tudo? Perguntava João. Miguel respondia, então reconstruímos juntos. A tensão culminava em momentos de intimidade emocional. Numa caminhada pela ribeira do Tejo, sob o sol poente, João confessou, eu te amo, Miguel. Apesar de tudo. Miguel chorou, eu também. Você me salvou da solidão. Mas uma ligação interrompeu, Sofia, com novidades. Encontrei provas de que seu pai doou para grupos anti-LGBT. Vamos expor. Miguel hesitou, é minha família. João encorajou, pelo nosso futuro. O plano se desenrolava. Sofia vazou documentos para a imprensa progressista, virando a opinião pública. Magnata homofóbico persegue filho gay, diziam as novas manchetes. António enfureceu-se, mas o dano estava feito, ações da empresa caíam, parceiros se afastavam. Maria, chocada, confrontou o marido, você destruiu nossa família por orgulho. Ela viajou para Lisboa, encontrando Miguel em segredo num café no Rossio. Filho, me perdoe. Eu estava cega. Lágrimas fluíram, e ela prometeu ajudar. João, aliviado pela virada, ainda lutava com demónios internos. E se eu não for forte o suficiente? Miguel o abraçou, você é. Nós somos. Tomás, recuperado, unia-os com inocência. Mas um novo conflito surgia, um ex-namorado de Miguel, um artista manipulador chamado Pedro, apareceu, alegando amor antigo. Volte para mim, Miguel. Esse viúvo é só uma fase. João ouviu, ciúmes queimando. É verdade. Miguel negou, ele é passado. Você é meu presente. A confrontação com Pedro foi dramática, num bar lotado. Saia da nossa vida, gritou João. Pedro riu, bilionário com um pobretão. Isso não dura. Miguel defendeu, amor não tem preço. A briga quase virou física, mas eles saíram vitoriosos, o laço fortalecido. Agora, com o apoio de Maria, preparavam-se para a audiência judicial. O futuro pendia por um fio, cheio de incertezas e promessas. A audiência judicial no Tribunal de Família de Lisboa era um caldeirão de emoções. João, vestido com sua melhor camisa, suava frio ao lado de Miguel, enquanto o juiz examinava os documentos. O advogado da família Teixeira argumentava, o ambiente é prejudicial à criança, com exposição a um relacionamento não tradicional. Tomás, sentado com uma tia distante, olhava ansioso. Maria, surpreendendo todos, testemunhou a favor, meu filho é um homem bom. Esse amor é genuíno. António, presente, fulminava-a com o olhar, mas o testemunho abalou a corte. Sofia, via vídeo de Bruxelas, expôs as doações anti-LGBT de António, virando o jogo. O juiz, uma mulher progressista, decidiu, a custódia permanece com o pai. Preconceitos não definem família. Alívio lavou João, que abraçou Miguel em lágrimas. Fora do tribunal, repórteres os cercaram, mas agora com tom positivo, vitória para direitos LGBT em Portugal. António saiu furioso, murmurando, isso não acaba aqui. A vitória trouxe calmaria temporária. Eles se mudaram para um apartamento maior em Belém, financiado por economias de Miguel, não a herança, mas ganhos honestos de projetos freelance. Tomás florescia, chamando Miguel de tio Mig, e a família improvisada se solidificava. Mas sombras persistiam. João enfrentava olhares discriminatórios no novo emprego numa livraria, e Miguel lidava com o corte definitivo da herança. Não preciso do dinheiro, dizia, mas a rejeição doía. Uma reviravolta veio quando Pedro reapareceu, vingativo. Ele vazou e-mails antigos de Miguel, distorcendo-os para sugerir infidelidade. João leu, o coração partido, é verdade que você ainda o ama. Miguel negou veementemente, ele manipulou tudo. Eu te escolhi.
A discussão foi feroz, com João gritando: como confiar agora? Miguel chorou: olhe nos meus olhos. Eu te amo. Tomás, ouvindo, interveio: não briguem. Somos família. Aquela inocência os uniu novamente, mas a ferida sangrava. Para curar, eles viajaram para o Algarve, praias douradas contrastando com a turbulência interna. Caminhando pela areia, João confessou medos profundos. Cresci achando que amar um homem era errado. Miguel compartilhou: eu me escondi por anos, temendo perder tudo. Naquela viagem, reconectaram-se emocionalmente, construindo confiança tijolo por tijolo. Tomás construía castelos de areia, simbolizando o futuro frágil mas esperançoso. De volta a Lisboa, António sofreu um infarto, estresse do escândalo. No hospital no Porto, Maria implorou a Miguel: venha. Ele pode não sobreviver. Miguel hesitou, mas João incentivou: vá. Pelo fechamento. No leito de morte, António murmurou: filho. Errei. O orgulho me cegou. Lágrimas escorreram, e ele deixou uma herança parcial, mas mais importante, uma bênção relutante: seja feliz. A morte trouxe luto misturado a alívio. Com a herança, Miguel fundou uma fundação para jovens LGBT rejeitados, honrando sua jornada. João juntou-se, usando a livraria para eventos de conscientização. Mas um novo conflito surgiu. Uma prima invejosa de Miguel contestou o testamento, alegando influência indevida de João. Ele é um oportunista. A batalha legal reabriu feridas, testando o relacionamento. Em meio ao caos, momentos de ternura, um piquenique no Jardim Botânico, onde João pediu Miguel em casamento informalmente. Quer construir uma vida comigo? Miguel aceitou, anéis simples trocados. Tomás aplaudiu: agora somos de verdade. Mas a prima, aliada a conservadores remanescentes, espalhou boatos online, revivendo o preconceito. A alta tensão culminou numa conferência de imprensa organizada por Sofia. Miguel falou: nosso amor supera o ódio. Portugal evolui. João Haddad: pelo meu filho, luto por aceitação. A opinião pública virou, e a contestação foi derrubada. Exaustos, mas vitoriosos, eles voltaram para casa, o laço inquebrável. Agora, com paz relativa, refletiam no terraço, estrelas sobre Lisboa. Passamos por inferno, disse João. Miguel sorriu, mas saímos mais fortes. Tomás dormia, sonhando com heróis como seus pais. O futuro prometia desafios, mas o amor os guiava. A fundação de Miguel, batizada Arco-Íris Livre, crescia rapidamente, oferecendo abrigo e apoio a jovens LGBT em Portugal. João, agora gerente, organizava workshops sobre aceitação familiar, inspirado em sua própria jornada. Tomás participava, orgulhoso: meu pai e Miguel ajudam pessoas como eles. Mas nem tudo era idílico. Um voluntário, um jovem chamado Luís, desenvolveu uma queda por Miguel, criando ciúmes sutis em João. Ele olha para você de um jeito, murmurou João uma noite. Miguel riu: só você no meu coração. Mas a insegurança de João, enraizada em anos de repressão, fervilhava. Uma crise surgiu quando Luís, rejeitado, espalhou rumores internos. Miguel usa a fundação para encobrir seu passado bilionário. A equipe dividiu-se, questionando a integridade. Miguel confrontou: isso é falso. Eu doei tudo honestamente. João defendeu-o ferozmente numa reunião: conheço o homem por trás do nome. Ele salvou vidas, incluindo a minha. A verdade prevaleceu, mas o incidente abalou a confiança. Enquanto isso, Maria, viúva, mudava-se para Lisboa, buscando redenção. Quero conhecer meu neto adotivo, disse a Tomás, que a aceitou com abraços. Ela ajudava na fundação, compartilhando sua transformação. Eu era cega pelo preconceito. Mas velhos hábitos morrem devagar. Numa discussão, ela questionou: e o casamento? A igreja aprova. João rebateu: amor não precisa de aprovação. Miguel mediou: mãe, estamos felizes assim. Uma reviravolta dramática veio com uma carta anônima: seu segredo não está seguro. Anexada, uma foto antiga de João com um namorado da juventude, que ele pensara destruída. Alguém sabe do meu passado, confessou João, pânico nos olhos. Miguel investigou.
era a prima invejosa, buscando vingança. Eles a confrontaram no Porto, numa mansão opulenta. Por que nos atormentar? Perguntou Miguel. Ela cuspiu, você roubou o que era meu. João interveio, o ódio te consome. Deixe-nos em paz. A prima recuou, mas prometeu mais problemas. A tensão escalou quando Tomás sofreu bullying na escola novamente, agora por causa da fundação. Seus pais são esquisitos, zombavam as crianças. Tomás chegou em casa chorando, porque as pessoas nos odeiam. João e Miguel o consolaram, porque têm medo do diferente. Mas nós nos amamos. Aquela noite, eles decidiram, vamos nos casar legalmente, para mostrar ao mundo. O planejamento trouxe alegria, mas também ansiedade. A cerimônia, simples no cartório de Lisboa, foi emocionante. Maria chorou de felicidade, Sofia veio de Bruxelas, e Tomás carregou as alianças. Eu os declaro casados, disse o oficial. Beijos selaram, aplausos ecoaram. Mas fora, protestos conservadores, isso corrompe a sociedade. Pedras foram atiradas, uma acertando João no braço. Sangue escorreu, e Miguel gritou, bárbaros. A polícia interveio, mas o incidente viralizou, galvanizando apoio LGBT. Recuperando-se, João refletiu, valeu a pena. Miguel assentiu, cada cicatriz nos torna mais fortes. Tomás desenhou um arco-íris, para nossa família. A fundação explodiu em doações, celebridades endossando. Mas uma ameaça final, a prima aliou-se a um grupo extremista, planejando sabotagem. Sofia alertou, cuidado, eles visam o evento anual. O evento, uma gala no Teatro Nacional de São Carlos, era crucial. Discursos, música, esperança. Mas durante o discurso de Miguel, luzes apagaram, e um homem gritou, pecadores. Caos en Suede, pessoas correndo. João protegeu Tomás, Miguel enfrentou o intruso, seu ódio não vence. Polícia prendeu os culpados, revelando a prima como mandante. Ela foi presa, o pesadelo acabando. Na calmaria pós-tempestade, eles viajaram para Sintra, palácios mágicos refletindo sua jornada ferital com twists sombrios. De um quarto alugado a isso, maravilhou-se João. Miguel sorriu, o amor nos guiou. Tomás riu, e aventuras. O futuro brilhava, cheio de promessas. Anos passaram, e a família florescia em Lisboa. A Fundação Arco-Íris Livre tornara-se referência nacional, ajudando milhares a superar preconceitos. João, agora CEO diretor, escrevia um livro sobre sua história, Amor Sem Fronteiras, inspirando gerações. Miguel, livre do peso da herança, focava em arquitetura sustentável, projetando abrigos inclusivos. Tomás, adolescente, orgulhoso de seus pais, liderava um clube escolar LGBT. Mas memórias de conflitos ecoavam. Numa reunião familiar, Maria refletia, eu quase os perdi por ignorância. João perdoava, você mudou. Sofia, visitando, brindava, à resiliência. O laço com o passado era tênue, mas curado. Uma surpresa final veio quando Tomás, aos 18, revelou, sou bi, como você, pai. João abraçou, seja quem for, te amamos. Miguel sorriu, a roda gira. Eles enfrentaram novos desafios, Tomás namorando, sociedade evoluindo lentamente, mas unidos. No aniversário de casamento, no Mirador da Senhora do Monte, João e Miguel renovaram votos. Apesar de tudo, escolheria você de novo, disse João. Miguel respondeu, e eu, você. Tomás aplaudiu, à nossa família arco-íris. A cidade piscava abaixo, símbolo de esperança. A jornada, de um quarto alugado a um amor eterno, provava, o amor vence preconceitos, com drama e graça. Eles viviam, não só sobrevivendo, mas inspirando.